Olá, pessoal. Então, sou o professor Vanderlei, da Universidade Federal de Catalão, e nós vamos dar continuidade ao curso de Estruturas de Concreto Armado 1. E hoje nós vamos falar desses conceitos iniciais aí para se trabalhar com concreto armado e um pouco sobre o histórico de como esse material ele é utilizado, é empregado. Então, primeiro nós temos que definir o que é concreto. Se eu pegar um ponto de vista de um dicionário, né, o concreto ele vai se tratar de um substantivo masculino que vai designar uma mistura de cimento, água, areia e brita em determinadas proporções. A gente costuma chamar isso aqui de dosagem, né, essas determinadas proporções. E ainda o dicionário ele coloca lá que o concreto ele é um material que, quando colocado numa forma, ele endurece até atingir uma grande resistência, né? Eu até brinco em sala de aula que isso aqui, às vezes, às vezes é um equívoco, né? Nem sempre o concreto ele vai atingir grandes resistências, né? Ele tem que ser dosado, tem que ser proporcionado da maneira correta. Para que vocês tenham noção, pessoal, das aplicações do concreto, com toda certeza é um dos materiais mais utilizados pela humanidade. Alguns autores afirmam até que esse concreto ele é o segundo material mais utilizado, perdendo só para a água, né? E aqui um estudo da Nature, né, que vocês podem verificar que o Brasil, né, ele é um dos países que mais se utiliza desse tipo de compósito aí, e que até 2050 a estimativa do artigo lá da revista, que vocês podem ver no livro aí, é de um consumo anual de 500 megatoneladas ao ano, né? Se a gente fazer essa conta aqui em carro popular, né, a gente chega a um total de 480 milhões de carros, para vocês terem noção da quantidade da quantidade, né, que esse material é utilizado aí para se construir, além da sua importância como o homem, transformar o homem em uma sociedade como a gente conhece hoje, né? Então, nós vamos trabalhar, pessoal, com diversas normas ao longo da disciplina aqui, mas talvez a norma mais importante para a gente é a NBR 6118, né? A NBR 6118 ela é a norma para se projetar e detalhar a estrutura de concreto armado. E ela vai definir para a gente que, dentro dessa perspectiva, vão existir 3 tipos de situações: o concreto simples estrutural, o concreto armado e o concreto protendido. Obviamente, como a nossa disciplina se trata do concreto armado, o nosso foco vai ser essa segunda questão aqui, onde a gente vai tratar os elementos de concreto que possuem uma armadura dentro dele, que a gente vai chamar de armadura passiva, né? Então, lá nesse item 3, a norma ela vai falar que o concreto, muito ao contrário do que se pensa, o concreto ele não é só uma junção, pessoal, de concreto simples e armadura passiva. Para que o concreto exista, é muito importante que exista o fenômeno da aderência, né? O fenômeno da aderência é o principal responsável para que esse compósito concreto, né, que a gente chama de concreto simples, ele trabalhe de forma conjunta com a armadura, ok? E essa armadura que a gente vai dar o nome de armadura passiva. E a norma ela vai falar lá para a gente o que é essa armadura passiva, né? Essa armadura passiva ela é um tipo de armadura em que não se aplicam alongamentos iniciais, tá? Quando eu falo que não se aplicam alongamentos iniciais, pessoal, é que ela tá descarregada, literalmente, né? Então, você tem uma peça de concreto, essa peça aqui, você tem uma armadura dentro dela, e à medida que você carrega, coloca a carga externa nela, aí sim ela vai começar a ter alguns tipos de esforços nessa armadura, né? Esforço no caso de tração. Do contrário, essa armadura ela não é previamente solicitada, como por exemplo acontece no concreto protendido, onde essa armadura ela é previamente solicitada, né? E aí, logicamente, o concreto protendido vai ter uma série de implicações quando se faz essa carga inicial aí na armadura, né? Então, vamos lá, né? O concreto armado, ele surgiu com a necessidade de mitigar os efeitos do problema de fissuração e a baixa resistência em tração que o concreto simples tem. Vamos tentar entender esse conceito aqui. Então, vamos imaginar que eu tenho uma viga de concreto
Essa figura aqui ela é muito famosa, né? Várias apostilas de concreto, o livro do professor Léo Hardt, né? A gente tem aqui um ensaio de flexão a 4 pontos, tá? A gente chama de 4 pontos porque você tem 2 pontos de aplicação de carga e 2 pontos de apoio. Então, flexão a 4 pontos. Então, olha aqui, pessoal, se esse elemento é de concreto simples, olha o que está acontecendo aqui. Eu tenho uma solicitação aqui de compressão, na parte inferior eu tenho abaixo da linha neutra dessa peça, que pode ser retangular, eu tenho uma situação de tração, e o concreto simples ele vai começar a propagar uma abertura de fissura aqui, que vai posteriormente virar uma trinca, né? Então, o que os caras pensaram lá no começo do século, fim do século XIX, começo do século XX, né? Por que não juntar um elemento que resiste a esses esforços de tração? O elemento que a gente tinha era o aço, né? Então, esse aço aí produz as barras, né? Então, a gente consegue mitigar esses efeitos juntando esses dois materiais, logicamente, sobre o efeito da aderência, que é muito importante, então a gente produz o elemento de concreto armado. E se a gente perceber, olha só o que está acontecendo dessa figura aqui que vocês estão vendo aqui em cima para essa figura aqui embaixo, pessoal. Vocês estão vendo que antes uma trinca localizada, ela começa a fazer a criação de várias fissuras, né? E essas fissuras aqui, até um determinado ponto, o que a peça está passando aqui? O que você quer mecanicamente quando você faz isso? Você está transformando uma coisa que é frágil, uma coisa que é dúctil, né? Então a gente tem aqui passando um elemento de comportamento frágil para comportamento dúctil. Então é isso que a gente quer. Nós queremos um elemento que tenha ductilidade. Lógico que se eu falar do ponto de vista do material, não é toda vez que eu vou conseguir essa situação. Mas da onde a gente começa a ver essa utilização? O concreto, pessoal, ele é um material empregado desde a antiguidade. Não talvez com esse nome, né? Talvez com o nome de produtos argamassados, né? Então, existem relatos, vocês vão ver até no livro aí, né? Existem relatos que a civilização egípcia ela já utilizava elementos argamassados para construir, por exemplo, as pirâmides, né? As famosas pirâmides lá do Egito, lá, né, aquele complexo de Gizé lá, eles todos construídos com materiais argamassados, né? Mas basicamente o pioneiro para se falar no concreto moderno, como a gente conhece hoje, é o engenheiro inglês o John Sinton, né? Lá em 1758, século XVIII, ele construiu esse farol de Edmond aqui. Esse farol aqui, essa é a foto atual dele, ele não está no seu formato mais antigo, mas esse John Sinton aqui, através de pesquisas, o cara estava tentando ali de uma maneira empírica descobrir materiais argamassados e de alguma maneira ele conseguiu manufaturar o calcário, né, para que ele de um estado líquido, né, como a gente conhece o concreto hoje, o fluido passasse para um estado sólido, né, que é mais ou menos o processo de fabricação que a gente faz para o cimento misturado com areia brita virar o concreto como conhecemos atualmente. Então aqui eu coloco alguns marcos para vocês do concreto. Ainda no século XVIII nós temos James Parker, né, com a questão do cimento romano, questão da pozolana, né, e tudo mais, né, a cinza vulcânica. Já no século, ainda no século XVIII, nós temos a patente do cimento Portland, né, pelo Joseph Aspdin aqui, né, ele consegue essa patente ela vai durar um período lá e a partir desse período aqui, o concreto ele começa a ganhar espaço, né? Por incrível que pareça, um dos primeiros elementos registrados em concreto armado e que se tem até hoje no museu é o barco lá no Joseph Munir, né? Esse cara aqui ele foi muito importante para essas experimentações no começo do século XIX aí, a respeito do uso desse concreto armado mesmo, né? No caso aqui, ele utilizava concreto. E por que é armado? Porque aqui existiam fibras metálicas, né, espalhadas aqui ao longo desse barquinho aqui, para que ele pudesse ter essa característica de ser armado, né, essas fibras metálicas aí. E talvez as primeiras orientações de projetos, ela vem com o professor Emil Mirsch, né, da Universidade de Stuttgart, lá no começo do século XIX, extremamente importante esse cara aqui, ó, pessoal, para o concreto, porque ele foi o primeiro cara, talvez, a concatenar e estabelecer regras para projetos normativos, né, de estruturas em concreto armado.
Aqui eu coloco várias fotos, né? Aqui é fotos de experimentações do Joseph Munir, né? Aqui o barco, né? Aqui uma ponte. Essa ponte ela existe até hoje, pessoal, num castelo francês lá. Vocês podem consultar no livro aí. E aqui uma residência americana, toda feita em concreto armado, né? Vocês podem perceber que ela tem até uma aparência de alvenaria, porque o pessoal tinha muito medo, né, de se construir dessa forma, né? Então, aqui esse pesquisador, ele construiu essa casa em concreto armado aqui, e vocês podem perceber que ela tem uma aparência muito elegante, né? Já na América Latina, especialmente no Brasil, existe um livro muito famoso do professor Vasconcelos, que ele vai falar dessas contribuições, né, do concreto armado, principalmente as contribuições de Emílio Balgart para o desenvolvimento aqui na nossa região, né? Esse concreto, talvez no começo não fosse bem registrado, até porque era complexo a comunicação, não era de fato como nos dias atuais. Então aqui eu coloco para vocês várias obras de grande destaque no nosso cenário, né? O Maracanã, famoso estádio jornalista Mário Filho aí, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, todo feito em concreto, uma obra da primeira metade do século XX, né? Muito imponente, muito bonita, né? Aqui o Museu de Arte de São Paulo, o MASP, né? Muito importante também, principalmente pelo uso da proteção, é uma obra muito imponente. E aqui o edifício Martinelli, que chegou há alguns tempos a ser recorde de altura. Esse edifício é localizado em São Paulo, né? Vocês podem visitar ele existe até os dias atuais. Então, essa seria aí a aula de conceitos iniciais do concreto. Eu me despeço aqui de vocês. Não se esqueçam de, se estiverem gostando do vídeo, da nossa maneira aqui, não esqueçam de fazer inscrição aí no canal e dar um joinha aí pra gente. Abraço a todos.